Olá! No vídeo anterior, falamos um pouquinho sobre a serpente, as características desse ser, os seus atos, para que a gente pudesse compreender melhor por que é que desde os tempos mais remotos, desde os seres mais primitivos até hoje, ela tem sido usada simbolizando a sabedoria, a divina perfeição, a regeneração psíquica e a imortalidade. E hoje nós vamos explorar um pouco mais essa simbologia, tratando de Ouroboros, a imagem da serpente que engole a própria cauda. O que será que essa interessante imagem está nos revelando? Você saberá já já, mas vai precisar ver o vídeo até o final, para assim conhecer todos os seus detalhes. Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou graduada em psicologia, mas sou apaixonada pelo esotérico, pela metafísica, pela filosofia, e assim eu gosto de estudar esse material todo. E então, por causa disso, eu estou aqui fazendo esse trabalho. E agora nós vamos ver, então, com relação à serpente e ao uso desse símbolo de Ouroboros, vamos ver como tudo começou. Todo mundo já ouviu essa história de que no princípio não existia nada, a não ser o verbo. Por verbo, nós vamos entender o pensamento divino, ou seja, o princípio ativo único e fundamental de todas as coisas, o princípio absolutamente abstrato e invisível, que ora está em repouso, ora em atividade, e daí tudo começa e termina infinitamente, como veremos adiante. De acordo com a cosmogênese, como foi apresentada na Doutrina Secreta, que é a obra de Helena Blavatsky, antes do despertar do cosmos, tudo estava quieto e havia somente trevas, até surgir um longo rastro de poeira cósmica que se movia e se retorcia no espaço como uma serpente. Por isso, esse movimento do Espírito de Deus no caos, deslizando em zigue-zague de um ponto ao outro, foi simbolizado por todos os povos por uma serpente de fogo, exalando chama e luz sobre as águas primordiais, até haver incubado a matéria cósmica, fazendo-a tomar a forma anular de uma serpente que morde a própria cauda, a circunferência, o que simboliza não somente a eternidade e o infinito, mas também a forma esférica de todos os corpos produzidos no universo. E esses corpos não só contêm tudo em si, como o seu centro está em todos os lugares. Então, nós sabemos que a circunferência representa o cosmos ainda em repouso, sendo gestado até o despertar da energia. O despertar dessa energia resultou no seu aparecimento, ou seja, o surgimento da vida na matéria. Sabemos também que o mesmo não tem começo e não tem fim. A circunferência representa, então, a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Por isso, a circunferência, ela representa a vida eterna, invisível, onisciente e onipresente, sem princípio e sem fim, cujo atributo chamado de o grande alento é o movimento eterno e incessante que o mantém. Não para nunca. É como a nossa respiração, é uma grande respiração, é o universo se expandindo e se recolhendo. Então, essa unidade divina, em sua manifestação, ora é ativa, ora é passiva, em sucessões alternadas, regulares e harmônicas. E assim, universos, eras, raças e pessoas, elas aparecem e desaparecem. Ou seja, o universo, a Terra e o homem se despojam periodicamente de suas velhas peles para retomar outras novas depois de um período de repouso, assim como faz a serpente, que repousa após trocar a sua pele e,
do qual ela sai apenas para se acasalar e buscar alimento. Ao observarmos uma cobra em repouso, nós vemos que ela forma mesmo uma circunferência quando ela se fecha. Então, Ouroboros, nome dado à serpente comendo a própria cauda e formando a circunferência, é mostrado em todas as tradições, significando a presença sagrada, na qual estamos sempre protegidos e em paz. Realmente, tomando o simbolismo da serpente enrolada, pensando bem, se avistamos uma dessa forma, nós ficamos nos sentindo mais seguros e tranquilos do que se ela estivesse com o bote armado. Comer a própria cauda, o que significa? Significa que o fim não só veio do começo, como também alimenta um novo começo, simbolizando a eternidade, o infinito. A eternidade, então, acontece através da continuidade dos ciclos da morte e da vida, não só das diferentes eras e raças, como também simbolizando o retorno humano através da reencarnação. É a vida que acaba e começa de novo para uma nova jornada e aperfeiçoamento. Todo minuto é novo, todo dia é novo, todo mês é novo. Enfim, é a vida se renovando indefinidamente. É assim que nós evoluímos, caminhando rumo à unidade e à iluminação. Todo mundo já ouviu falar de Jung, o famoso psicólogo fundador da psicologia analítica. Segundo ele, então, o Ouroboros era a mandala básica da alquimia. E essa alquimia, referida por ele, era um trabalho individual do ser humano sobre a sua própria individualidade. E então, assim como a serpente que se alimenta dela mesma, nessa visão de Ouroboros, o homem deve trabalhar ele mesmo para crescer e chegar à sabedoria do sagrado, que pode ser alcançada pela sua mente consciente, sempre através de seu esforço nessa direção. E dessa forma, nosso serpentear pela vida, errando e acertando, ou seja, reconhecendo e corrigindo nossos erros pela sabedoria adquirida, nos renovamos, nos transformamos até chegarmos à iluminação. Então, em termos práticos, o que todo esse simbolismo tem a ver com a minha, com a sua, com a nossa vida? Bem, a serpente é a nossa mente pensante, ardilosa, arrogante, orgulhosa, É o nosso ego olhando apenas para a vida e para os valores materiais. E não quer se render ao comando da consciência e nos fazendo dar essas guinadas em nosso caminhar. Por isso representa o mal em nossa vida. Enquanto não nos deixarmos guiar pela centelha divina, passando a ser apenas seus humildes servidores, nós estaremos sujeitos às flutuações constantes do caminho equivocado que a mente nos induz, ao qual a mente nos induz. Ao cai e levanta diário, mas aos que insistem em permanecer no erro ou em corrigir um erro com outro erro. E isso é o mal em nossa vida. Assim, Ouroboros está nos dizendo como devemos entender nossas questões e como devemos agir. Então, se você depara com uma imagem de Ouroboros ou como uma cobra enrolada, seja ao vivo ou numa imagem, ela está lhe dizendo para você se recolher, se aquietar, se interiorizar, porque o seu interno, o seu coração é o único lugar em que você pode encontrar abrigo e estar seguro, em que poderá encontrar respostas e soluções. É dentro de você realmente, porque é o lugar onde o sagrado habita. E aí nesse delicioso e aconchegante silêncio do seu ser, porque é gostoso mesmo, quando a sua mente está quieta, é onde você encontra todas as respostas, é onde você pode tanto conectar as novas infinitas possibilidades para a sua vida, quanto gestá-las para que possam ser então materializadas. É aí que vai acontecer o colapso da função de onda, a partir do qual você passa a criar uma nova realidade para você e para a sua vida.
Por isso, nós precisamos entender os símbolos sagrados, é bom conhecê-los, não é? E por isso precisamos estudar também a cosmogênese, sabendo como tudo foi, é e sempre será criado, nós entendemos exatamente como retornar ao paraíso perdido. Perdido que foi pelo ganho da mente pensante e do livre-arbítrio. Então, Ouroboros é a imagem do todo lhe dizendo para você sossegar, para você se aquietar e a ele se entregar e descansar, porque tudo passa e novas conjunturas sempre virão. É justamente nesse repouso e nesse gostoso contato com o sagrado que nós conectamos com as novas possibilidades, as gestamos e as trazemos à luz. Isso quer dizer que se você passa a encontrar períodos diários para contemplar e meditar, você entra na frequência de onda que faz precipitar tudo de bom na sua vida, como reza o ensinamento. Primeiro a paz, o resto vem atrás. Ou seja, reconheça e aceite a sua questão, isso que está aí te incomodando, precisando ser resolvido. Se aquiete, relaxe, contemple e encontre o sagrado dentro de você. Se entregue, confie e aguarde a inspiração chegar. A partir de então, faça o que lhe foi determinado por inspiração. Assim, se nada e nem ninguém conseguiu lhe ajudar a resolver suas questões mais complicadas e mais dolorosas, ou se quando necessitar não houver ninguém para lhe dizer aquieta-te e espera em Deus, ou entrega, descansa e confie que a resposta virá, você mesmo se diz, ok? E saiba que em algum momento a resposta virá e você saberá exatamente o que e como fazer. E faça, porque também já foi nos ensinado largamente que a fé sem obras é morta. E ter uma intuição, uma inspiração e não segui-la é o mesmo que jogar fora um bilhete premiado. É loucura, não é? E você sabe, assim como a serpente deve se virar sozinha desde o seu nascimento, o nosso desenvolvimento interno é uma tarefa pessoal e intransferível. Temos que contar somente conosco mesmos. Passo a passo, degrau a degrau, ciclo a ciclo. Agir assim é o que nos induz os arquétipos da serpente. Estudando-os, o faremos com consciência. Vamos despertar, minha gente. Então, a serpente, comendo a própria cauda, nos remete à eternidade da vida, porque ela se retroalimenta indefinidamente e nos remete ao entendimento de que também devemos nos retroalimentar através de um movimento constante em busca do progresso, passo a passo, cumprindo cada etapa sem pular nenhuma. Tudo isso com muito carinho por nossa pessoa. E os recados de Ouroboros, então, são: um ciclo está se fechando, há chances diárias de novo recomeço, o retorno é certo e constante, e é hora do tudo ou nada. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, sossegue, repouse, contemple, medite, para vencer o ego e deixar a centelha divina agir. E você terá encontrado o segredo para fazer a sua vida melhorar indefinidamente. Por isso, tenha períodos diários para interiorização. Pare, relaxe, se acalme, se escute, se entenda, se aceite, se perdoe e descanse nessa presença amorosa e forte que guia seus passos de forma inteligente e segura, no ritmo e no rumo certo para a sua felicidade. Se permita esse luxo e esse prazer, você não vai se arrepender, jamais.
Bem, então você acaba de entender porque temos que estudar muito se quisermos entender conscientemente a linguagem universal, porque ela é simbólica. O universo está sempre nos mandando recado via imagens, seja nos sonhos, seja na vida real. E a vida, o todo se comunica conosco pelos símbolos e eles são universais. Mesmo sendo profanados e sendo muitas vezes motivo de zombaria ou manipulação ardilosa por parte de alguns, eles continuam transmitindo verdades irrefutáveis, nos auxiliando em nosso despertar. Mesmo que não consigamos decifrá-los conscientemente, nosso subconsciente capta completamente suas informações, criando em nós pensamentos, sentimentos e comportamentos. Por isso, nos induz a mudanças valiosas e certeiras. Então, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria serve para nada se não tiver aplicações práticas que nos façam crescer e viver melhor, não é verdade? Que nos levem ao correto entendimento e ao correto posicionamento diante de tudo. É assim que nós podemos chegar à realização, porque conhecimento que não leva à transformação só serve para uma coisa, para nos adoecer e nos tirar da jogada, porque energia adquirida e não usada ou mal usada é o caminho da degeneração e da morte. Tudo o que não queremos. Fala a verdade. Aliás, estamos cansados de caminhar para trás, não é mesmo? Por isso, cuide muito bem da sua vida, porque ela é o seu maior e mais importante projeto. Pratique o que acabou de aprender. Se gostou desse vídeo, compartilhe para ajudar alguém que esteja também interessado em avançar, assim como você. Muito obrigada pela sua atenção e até o meu próximo vídeo. E na descrição você vai encontrar o link para o vídeo anterior sobre a serpente, suas características e a sua simbologia.